Olá pessoal, eu sou o professor Antônio. Nós vamos dar continuidade ao tema, relacionado ao processo das revoluções inglesa. Por que revoluções? Essas mudanças, que se iniciaram ali entre o século XV e o início do século XVI, ela provocou, mudanças profundas, no processo da política inglesa, Foram mudanças, leis, alguns reis que foram destronados, presos, outro decapitado. E durante a Revolução Inglesa, que ela culminou em uma guerra civil entre o rei e o parlamento, essa guerra ela é conhecida como a Revolução Puritana. Nós vamos falar sobre a Revolução Puritana neste vídeo, ok? Então, para iniciar, o rei, ele tinha alguns aliados. A nobreza, o alto clero, era aliado do rei. Então, durante a Guerra Civil, a Revolução Puritana, esse grupo lutou ao lado do rei. Então, eles lutaram, eles apoiaram o rei. O grupo contrário ao rei era os representantes puritanos, e pessoas pobres, camponeses, que lutavam por liberdade, liberdade política, liberdade de expressão e também para ter seus direitos reconhecidos. O exército parlamentar ele acabou vencendo a guerra, venceu o absolutismo. O absolutismo, a partir desse período, ele foi desconsiderado, ele foi considerado desnecessário e foi proclamada uma república na Inglaterra, a República de Oliver Cromwell. Ficou conhecida, ela é conhecida assim, nos livros de história a gente encontra esse título, o nome do Olivier. Ele assumiu o governo no país, o rei Carlos I, que era o seu oponente, ele acabou sendo preso e decapitado. Olivier Cromwell era um republicano moderno, foi um dos governantes mais autoritários da história da Inglaterra. Tá? Então a gente observa que ele lutou contra um poder absoluto, mas ao mesmo tempo ele se torna um governo autoritário. Ele combateu os movimentos sociais de forma violenta e radical. Em 1651 ele promulgou os atos de navegações. Isso significa que os navios para entrar na Inglaterra teriam que ser navios ingleses ou navio que estivesse trazendo mercadoria do país de origem, do país que ele tinha negociado, comprado a mercadoria. Não poderia ser um navio, por exemplo, terceirizado. Tá? De certa forma, isso fortaleceu o comércio. Tá? E a Inglaterra ela passa por um período de estabilidade financeira. Os comerciantes começam a ganhar dinheiro, a acumular bens materiais, e surge alguns comerciantes nesse período em razão desse processo de desenvolvimento e de apoio por parte do Olivier. Ele acaba morrendo, e após a sua morte, quem assume o poder é o seu filho, porque durante o seu governo ele criou, ele transformou num governo hereditário, onde o poder passava para o seu filho após a sua morte. Era um seu sucessor. Esse período também é um período que marca a história da Inglaterra. Só que o Ricardo ele não estava preparado para assumir o governo. Ele tem dificuldade para estabelecer acordos com alguns aliados políticos. Ele perde o apoio do exército e os movimentos
radicais contra o governo que era apoiado pelos puritanos, esses movimentos crescem, né? E ele acaba sendo convidado a deixar o poder. Aí se inicia um novo processo, né? Uma nova revolução, ficou conhecido como a Revolução Gloriosa, porque o parlamento acaba, né, convidando, né, na verdade eles aprovam a volta da monarquia. E aí o Ricardo, que é filho do Olivier, ele sai, né? Ele perde o poder. Então esse processo que se inicia, né, ele acaba recebendo um outro título, que é chamado de Revolução Gloriosa, que o objetivo era estabelecer a economia, ou seja, manter a estabilidade econômica. Os parlamentares, os comerciantes, eles tinham medo que a França, ou seja, desculpa, que a Inglaterra perdesse sua estabilidade econômica e voltasse a ser o que era antes, né? Grupos políticos e todos esses movimentos sociais, né, ocorrendo, isso poderia desestabilizar a economia inglesa naquele período. Então, eles estavam gostando do momento, né, da vida que eles estavam levando naquele momento. Por essa razão, eles acabaram aprovando a volta da monarquia. Então, é um próximo vídeo, né, que nós vamos falar da Revolução Gloriosa. Por que, né, este nome? Ok?